Jonas da Silva não tinha dinheiro para dar lance. Mesmo assim, estava lá, no fundo da plateia, encostado no mourão de madeira, com as mãos dentro do bolso e a queimadura velha do braço direito exposta ao sol da tarde. 52 anos. 30 deles em fazenda alheia. Nunca teve terra. Nunca teve muito. O que tinha era aquele cavalo. No piquete de espera, o trovão recuava a cada vez que um comprador se aproximava, orelhas para trás, olhos fundos, o corpo tenso de animal que aprendeu a não confiar em mão desconhecida. O leiloeiro já repetia o lance pela terceira vez. Os compradores consultavam o celular, calculando o preço de abate. Ninguém olhava para o animal. O martelo estava subindo. E Jonas saiu da fileira. Não havia planejado. Não havia calculado. Foi o corpo se movendo antes da cabeça decidir, o mesmo mecanismo que já havia feito isso antes, 30 anos atrás, quando as pernas entraram no fogo antes que o cérebro terminasse de processar o que estava fazendo. Um funcionário tentou barrá-lo na entrada do piquete. Jonas foi por baixo da cerca. O trovão estava no canto mais distante, orelhas para trás, corpo tenso. Jonas caminhou até ele em linha reta, devagar, sem desviar o olhar. A 2 metros parou. Estendeu a mão esquerda, palma aberta, do jeito que havia estendido por 12 anos. O trovão ficou parado por 3 segundos que pareceram mais. Depois deu um passo. Depois outro. Encostou o focinho na palma aberta. Jonas colocou a mão devagar no pescoço do animal. A outra mão, à direita, com a queimadura velha que o sol iluminava, ficou para baixo. O trovão baixou a cabeça. Ficou quieto como se estivesse em casa. A plateia inteira estava olhando. O leiloeiro ficou com o martelo no ar. Ninguém falava. E foi nesse silêncio que um homem no fundo da plateia se levantou devagar, tirou o chapéu e ficou olhando para a queimadura no braço direito de Jonas com uma expressão que ninguém presente conseguiu entender, exceto ele. Para entender o que aquele homem viu, e o que ele fez em seguida, você precisa conhecer a história que começou 30 anos antes desse leilão. Fica até o final, porque o que vai acontecer nesse leilão carrega uma dívida de 30 anos que ninguém no local conhecia. E quando vier à tona, ninguém vai ficar em silêncio. Jonas da Silva havia nascido em Rondonópolis, Mato Grosso, filho de trabalhador rural com trabalhadora rural. O que significa que aprendeu antes de aprender a ler que a terra não pertencia a ele, pertencia ao patrão, ao banco, ao clima, à sorte, a qualquer coisa menos a quem trabalhava nela. Aos 16 anos entrou na vida de peão. Não por vocação romanticizada, por necessidade objetiva. Era o que sabia fazer, era o que havia vaga, era o que pagava. Em 30 anos passou por 17 fazendas em 6 estados. Cada uma deixou alguma coisa, uma habilidade, uma cicatriz, um nome que ficou na memória, um trecho de estrada que ele ainda reconhecia de longe. O joelho direito havia começado a ceder aos 48. Não de uma vez, devagar, como cedem as coisas que foram exigidas demais por tempo demais. Primeiro doía só quando chovia. Depois doía sempre que tinha que montar. Depois doía de qualquer jeito. O médico havia sido direto, cartilagem comprometida, cirurgia cara, resultado incerto. Sem cirurgia, sem rodeio. Sem rodeio, sem o único trabalho que Jonas sabia fazer de pé. Havia chegado à fazenda Santa Esperança, no sul do Mato Grosso do Sul, com o joelho ruim e a mochila leve de quem não acumulou. O patrão, seu Aurino, havia contratado sem fazer perguntas sobre o joelho, havia peão que carregava coisa pior e trabalhava bem, e Jonas era peão bom, qualquer um da região sabia. Foi na Santa Esperança que Jonas encontrou o trovão. O potro havia chegado numa tropilha comprada de um aras que estava liquidando o estoque. 8 animais, todos com documentação, todos com valor de mercado. E um que não tinha nenhum nem outro, um potro de 11 meses, pelagem escura, olho esquerdo com uma mancha esbranquiçada que o aras havia descartado como defeito estético. Ninguém quis o potro da mancha. O aras havia jogado junto na negociação só para fechar o lote. Jonas havia pedido para ficar com ele. Seu Aurino havia olhado para o animal torto. Esse não serve para nada, Jonas.
Eu cuido. Cuida do seu tempo. Não tem salário para isso. Eu sei. Seu Aurino havia deixado. Não porque achasse que o potro servia, porque conhecia peão que cria animal rejeitado e sabia que não havia argumento contra isso. Jonas passou 12 anos cuidando do trovão. Não com sentimentalismo declarado, com a atenção prática de quem conhece animal. Vacinação no dia certo, ferrageamento regular, alimentação calculada para o porte, treino com paciência de quem não tem pressa porque sabe que pressa estraga cavalo. A mancha no olho esquerdo não era defeito, era característica. O animal enxergava bem. Via coisas que os outros não viam antes. Em 12 anos, o trovão havia aprendido que a mão de Jonas no pescoço significava que estava seguro. Qualquer outra mão, recuava. Mas o que Jonas não sabia ainda era que a fazenda não ia durar, e que quando o mundo desmoronasse, quem apareceria para recolher os pedaços carregava uma dívida de 30 anos que Jonas havia esquecido de cobrar. Seu Aurino havia contraído dívida com um banco para ampliar a operação em ano que parecia promissor. O clima não cooperou. 2 anos de seca intermitente, produção abaixo do esperado, parcela que venceu, depois outra, depois outra. Jonas soube da falência pela ordem de serviço que chegou numa quinta-feira, encerramento das atividades, leilão dos bens em 3 semanas, todos os funcionários com aviso prévio calculado conforme a lei. Seu Aurino havia chamado Jonas no escritório naquela tarde. Estava sentado com a postura de quem havia dormido pouco e processado mais do que cabia. O trovão vai a leilão junto com o restante. Jonas ficou em silêncio. Eu tentei separar ele do lote. O banco não deixou. Faz parte do ativo. Eu entendo. Jonas. Eu entendo, seu Aurino. Entendia. Não havia raiva de seu Aurino. A fazenda havia falido e o banco havia executado o que era do banco. Raiva de banco é como raiva de seca, gasta energia sem mudar resultado. O que havia era uma clareza fria. Jonas não tinha dinheiro para comprar o trovão. O valor mínimo do lote de cavalos estava muito acima do que ele havia conseguido guardar em 30 anos de trabalho em fazenda alheia. Não havia solução. Havia só o leilão. Jonas chegou cedo. Não para dar lance, para ver o trovão uma última vez antes que o animal fosse embora para onde fosse. O leilão acontecia no terreiro da fazenda, numa tarde de março com sol forte e poeira que o vento levantava nas entradas dos carros. Havia compradores de gado, compradores de maquinário, atravessadores, fazendeiros da região, alguns curiosos de cidade que vinham a leilão de falência como quem vai a desconto de liquidação. O trovão estava no piquete de espera com outros 5 cavalos do lote. 4 deles ficavam parados com a tranquilidade de animal acostumado a gente. O trovão ficava no canto, orelha para trás, se afastando da cerca quando alguém passava perto. Um comprador havia tentado examinar os dentes, o cavalo havia recuado 3 metros e quase derrubado a cerca. Jonas ficou parado do lado de fora do piquete olhando para o animal. O trovão viu Jonas e ficou parado. Não foi até ele, havia cerca no meio. Mas parou de se mover e ficou olhando com aquele olho escuro e o olho da mancha. Eu sei, Jonas disse baixo, para ninguém. Ou para o cavalo. Dava no mesmo. O lote de cavalos foi chamado às 3 da tarde. O leiloeiro percorreu os animais com a voz treinada de quem já vendeu de tudo e não tem apego a nada. Descreveu o trovão por último, 12 anos, boa conformação óssea, mas histórico de comportamento difícil, exige manejo especializado. Os lances começaram baixos. Valor de abate era o teto que os compradores estavam dispostos a pagar por um animal que não parava quieto. Jonas estava na 5ª fileira. De pé, mãos no bolso. O leiloeiro repetiu o lance pela 3ª vez. Ninguém subiu. O martelo estava subindo. Jonas saiu da fileira. Não havia planejado. Não havia calculado. Foi o corpo se movendo antes da cabeça decidir, o mesmo mecanismo de 30 anos atrás, num pasto em chamas, quando as pernas haviam entrado no fogo antes que o cérebro terminasse de processar o que estava fazendo. Um funcionário do leilão tentou barrar na entrada do piquete. Senhor, o piquete é restrito.
Jonas foi por baixo da cerca. O trovão estava no canto mais distante, orelhas para trás, corpo tenso. Jonas caminhou até ele em linha reta, devagar, sem desviar o olhar. A 2 metros parou. Estendeu a mão esquerda, mão aberta, palma para cima, do jeito que havia estendido por 12 anos. O trovão ficou parado por 3 segundos que pareceram mais. Depois deu um passo. Depois outro. Encostou o focinho na palma aberta. Jonas colocou a mão devagar no pescoço do animal. A outra mão ficou para baixo, a mão direita, com a queimadura velha que o sol da tarde iluminava como sempre iluminava. O trovão baixou a cabeça. Ficou quieto como se estivesse em casa. A plateia inteira estava olhando. O leiloeiro ficou com o martelo no ar. Ninguém falava. E foi nesse silêncio que um homem no fundo da plateia se levantou devagar, tirou o chapéu e ficou olhando para a queimadura no braço direito de Jonas com uma expressão que ninguém presente conseguiu entender, exceto ele. Geraldo Meirelles tinha 70 anos e havia chegado ao leilão numa caminhonete velha que estacionou longe da entrada porque não gostava de disputa por vaga. Chapéu simples de abas médias. Camisa de botão sem gravata. Calça de tecido com a dobra do cinto marcada de tanto usar. O tipo de homem que em cidade pequena passa despercebido porque não carrega nada que chame atenção. Ninguém tinha prestado atenção nele. Ele havia chegado cedo, antes do leilão começar, e ficado no fundo, parado, olhando para as pessoas que chegavam. Havia percorrido a plateia com os olhos de quem está procurando um rosto que a única foto guardada por 30 anos nunca havia mostrado direito. 30 anos é muito tempo para guardar uma dívida. Mas Geraldo Meirelles havia guardado. Em 1994, Geraldo era dono de uma fazenda no nordeste do Mato Grosso. O filho dele, 10 anos, havia entrado num pasto durante o que parecia ser uma tarde comum para buscar um bezerro que havia se separado do lote. O fogo havia começado a 2 quilômetros, no aceiro de uma fazenda vizinha, e o vento havia mudado de direção em questão de minutos. Quando o menino percebeu o fogo ao redor, já não havia caminho limpo para sair. Geraldo havia visto a fumaça do alpendre. Havia gritado. Havia corrido. Havia chegado tarde demais para entrar, o fogo já estava fechado. Um peão jovem havia entrado. Geraldo não sabia de onde o peão havia saído, de um trecho de cerca, de outro pasto, da estrada. Havia entrado no fogo pelo ponto onde a chama ainda era baixa, havia sumido na fumaça por um tempo que Geraldo não conseguia calcular sem que o estômago virasse, e havia saído com o menino no braço. O braço direito do peão estava queimado. O menino estava bem. Havia confusão. Ambulância. O filho nos braços da mãe. Geraldo havia ido junto na ambulância e quando voltou para agradecer o peão havia ido embora, já tinha uma corrida marcada, alguém havia dito, não podia perder. O peão não havia deixado nome. A mulher de Geraldo havia tirado uma foto ainda na fazenda, na confusão antes da ambulância chegar. Nela, o menino no colo da mãe, e ao fundo, de costas, o ombro e o braço direito enfaixado de improviso de quem havia acabado de sair do fogo. O rosto não aparecia. Geraldo havia guardado aquela foto por 30 anos como se guardam as coisas que são ao mesmo tempo tudo insuficientes. Os funcionários da fazenda disseram que era peão de passagem, contratado por semana, que eles mesmos não sabiam o nome direito. Geraldo havia tentado encontrá-lo por anos. Descreveu para todo peão que passou pela fazenda nos anos seguintes. Fez perguntas em rodeios, em feiras, em bares de beira de estrada onde peão bebe depois de trabalho. Ninguém havia reconhecido a descrição com certeza suficiente. O filho havia crescido. Havia estudado medicina. Havia se tornado cirurgião. Toda vez que operava, dizia ao pai pelo telefone que havia aprendido o valor de uma vida com um peão que nunca soube o nome. Que pensava nele antes de entrar na sala de cirurgia. Que deveria alguma coisa a alguém que provavelmente nunca ia conseguir pagar. O pai havia guardado isso como quem guarda uma dívida que pesa mais quanto mais tempo passa sem ser saldada. 30 anos depois, um funcionário aposentado de uma fazenda do Mato Grosso havia mencionado numa conversa de rodeio um peão chamado Jonas da Silva que havia salvado um menino de um incêndio nos anos 90.
que havia saído queimado. Que era o tipo de homem que não falava dessas coisas. Geraldo havia encontrado o nome do leilão na internet. Havia viajado 200 quilômetros. Havia chegado cedo. Havia ficado no fundo. Havia procurado o rosto que a foto nunca havia mostrado, mas que a queimadura no braço direito, essa sim, identificaria sem margem de dúvida. Quando Jonas caminhou até o piquete e a manga da camisa arregaçou no movimento de passar por baixo da cerca, Geraldo viu a queimadura. E soube. Geraldo levantou a mão. O leiloeiro olhou para o fundo da plateia com a expressão de quem não havia prestado atenção naquele homem até agora. Temos um lance novo. Outro comprador subiu. Geraldo subiu mais. O primeiro comprador ficou em silêncio por um momento e desistiu. Não era cavalo de corrida, não justificava aquele valor. O martelo caiu. Geraldo Meireles havia arrematado o trovão pelo maior lance da tarde. Jonas estava ainda no piquete com a mão no pescoço do animal. Havia ouvido os lances. Havia ficado quieto porque não havia nada a fazer. Viu o velho descer da plateia em direção ao piquete com o passo cuidadoso de quem tem 70 anos, mas não vai devagar por fraqueza, vai devagar porque aprendeu que apresso não é necessário quando você sabe onde está indo. Geraldo chegou na cerca do piquete. Ficou olhando para Jonas por um momento. Para o homem. Para o braço. Você trabalhou no Mato Grosso? A voz era calma. Carregava alguma coisa. Fazenda Santa Cruz, por lá de 94. Jonas franziu a testa. Havia trabalhado em tanta fazenda que algumas viravam paisagem na memória. Trabalhei. Geraldo tirou o chapéu. Havia naquele gesto algo que não era protocolo, era o gesto de quem estava diante de uma coisa que exigia atenção de verdade. Meu filho tem 40 anos, ele disse. A voz não tremeu de fraqueza. Tremeu de peso, o peso de coisa guardada por tempo demais. É médico. Cirurgião. Toda vez que vai operar alguém, ele me liga e diz que aprendeu o valor de uma vida com um peão que ele nunca soube o nome. Jonas ficou olhando para o velho. Você entrou no fogo por ele. Havia ao redor algumas pessoas próximas que tinham ouvido a conversa dos lances e ficado curiosas, funcionários do leilão, 2 compradores que ainda não haviam ido embora. Ninguém falou. Jonas ficou em silêncio por um tempo. Não porque não soubesse o que dizer. Porque estava processando que alguém havia guardado aquilo por 30 anos. Que aquele homem havia viajado para um leilão de fazenda falida por causa de uma tarde que Jonas havia esquecido de lembrar porque para ele não era história, era o que qualquer um faria. O menino estava no fogo, Jonas disse por fim. Era o que tinha que ser feito. Eu sei. Geraldo colocou o chapéu de volta. É por isso que eu tô aqui. Eles saíram do piquete juntos. O trovão seguiu Jonas como havia seguido por 12 anos, não pela rédea, pela proximidade. O animal andou ao lado dele pela poeira do terreiro como se o leilão não tivesse acontecido, como se estivesse simplesmente voltando para o pasto de sempre. Geraldo caminhou do outro lado. Quando chegaram na sombra de um galpão vazio, Geraldo parou. Eu tenho um sítio aqui na região. Pequeno, uns 20 alqueires. Tá parado há 4 anos, desde que a mulher morreu. Não tenho mais para quem passar, meu filho tá em São Paulo. Jonas ficou ouvindo. Eu quero passar no seu nome. O sítio e o cavalo. Jonas ficou olhando para o velho. Não é presente, Geraldo disse antes que Jonas falasse. Dívida tem que ser paga. Eu devia isso faz 30 anos. O senhor não devia nada. Eu não fiz por dívida. Eu sei que não fez. Geraldo ficou olhando para o horizonte por um momento. Mas eu devia assim mesmo. Tem coisa que a gente deve independente de quem recebe achar que não. O trovão encostou o focinho no ombro de Jonas. Jonas passou a mão no pescoço do animal. A mão direita, a da queimadura velha que o sol da tarde iluminava como iluminava há 30 anos. Por que o senhor fez isso? Jonas perguntou. Procurar por 30 anos. Geraldo ficou em silêncio por um momento. Porque meu filho está vivo. E eu nunca agradeci direito.
Era simples assim. Sem discurso. Sem cerimônia. A coisa mais direta que Jonas havia ouvido em 52 anos. Ele ficou olhando para o velho por um tempo. Para o chapéu simples. Para a roupa sem nada que chamasse atenção. Para o rosto de homem que havia carregado uma coisa por 30 anos e estava colocando no chão. Tudo bem, Jonas disse. 2 palavras. Peso de 30 anos em cada uma. A escritura levou 3 semanas para sair, cartório, documentação, transferência. Geraldo havia indicado um despachante de confiança que conhecia o cartório da região, e havia cuidado da parte burocrática com a naturalidade de quem entende que isso também fazia parte do que devia. Jonas dormiu num quarto alugado na cidade enquanto esperava. Dormia cedo, acordava antes do sol por hábito de 30 anos, ficava sentado na varanda do quarto ouvindo a cidade acordar. Geraldo apareceu 2 vezes nessas semanas. Não para apressar, para tomar café. Ficaram sentados com as canecas, falando sobre a fazenda, sobre o que precisava de conserto, sobre a muda de café que estava crescendo torta no canteiro do fundo. Na segunda visita, Geraldo trouxe a foto. A foto antiga, colorida com aquela paleta desbotada dos anos 90. Nela, o menino no colo da mãe, olhando para a câmera com a expressão de quem não entende completamente o que aconteceu, mas sabe que foi coisa grande. E ao fundo, de costas, o ombro e o braço direito enfaixado de improviso, reconhecível não pelo rosto, mas pela postura e pela marca que o sol havia iluminado há 30 anos e voltado a iluminar naquela tarde de leilão. Minha mulher tirou na fazenda, antes da ambulância chegar, Geraldo disse. Eu guardei. Por todos esses anos, era tudo que eu tinha. Jonas ficou olhando para a foto por um tempo longo. Para o menino. Para o homem de costas que era ele sem saber que era ele. Pode ficar com ela, Geraldo disse. Jonas dobrou a foto com cuidado. Colocou no bolso da camisa. Obrigado. Não precisa agradecer. Eu sei. Jonas olhou para o velho. Mas eu agradeço assim mesmo. Tem coisa que a gente agradece independente de quem deu achar que não precisa. Geraldo ficou olhando para Jonas. Depois riu. Pequeno, breve. O riso de quem reconheceu as próprias palavras ditas de volta. Tá bom, ele disse. No primeiro dia, Jonas chegou ao sítio de manhã cedo. A chave estava pesada no bolso, não pelo metal, pelo que representava. Em 52 anos, Jonas havia guardado chave de quarto alugado, de caminhonete de patrão, de portão de fazenda que não era dele. Nunca havia guardado chave de porta que fosse sua. O portão de madeira tinha tinta descascada de 4 anos sem uso. A trave estava dura. Abriu com força. O trovão estava no piquete do fundo, onde Jonas havia deixado na tarde anterior. Quando ouviu o portão, levantou a cabeça. Jonas abriu o portão do piquete. O trovão saiu devagar. Não correu, caminhou. Foi para o centro do pasto aberto e parou. Girou a cabeça para um lado e para o outro, avaliando. O pasto precisava de trabalho, capim alto nos cantos, cerca com arame frouxo em 2 pontos, o bebedouro com um limo nas bordas. Havia uma muda de café crescendo torta no canteiro do fundo, como Geraldo havia dito. Havia um galpão com telha que precisava de reposição. Havia terra que não havia sido trabalhada em 4 anos e que estava esperando. Jonas ficou parado na entrada, olhando para tudo isso. O joelho direito latejava no frio da manhã, latejava sempre no frio, havia aprendido a carregar. Passou a mão direita devagar no antebraço. A queimadura velha que havia ganhado há 30 anos numa tarde que ele havia esquecido de guardar. A pele diferente sob os dedos, mais lisa, mais fina, sem os pelos que o fogo havia tirado e nunca devolvido. 30 anos aquela marca havia sido só dele. Uma tarde num pasto do Mato Grosso que havia virado parte do corpo e parado de ser história. Agora era outra coisa. Era a razão pela qual um menino havia se tornado médico. Era a razão pela qual um velho havia viajado 200 quilômetros para um leilão de fazenda falida. Era o elo de uma corrente que ele não havia sabido que estava ajudando a construir. O trovão trotou devagar até ele pelo pasto. Parou a 1 metro.
Encostou o focinho no ombro de Jonas. Jonas colocou a mão no pescoço do animal. Ficou assim por um tempo, o homem e o cavalo no centro do pasto, no frio da manhã, no primeiro dia de uma vida que havia começado 52 anos antes e que estava, pela primeira vez, chegando em casa. O sol estava subindo atrás dos morros. Havia muito a fazer. Ele foi fazer. Há um tipo de homem que passa a vida inteira trabalhando a terra dos outros. Que acorda antes do sol em fazenda alheia, conhece cada palmo de um campo que não tem o nome dele em nenhum papel, e vai embora quando o trabalho acaba levando o sol que coube na mochila. Jonas da Silva foi esse homem por 30 anos. Não por falta de valor. Por falta de oportunidade, que não é a mesma coisa, embora o mundo nem sempre faça essa distinção. O que Jonas havia feito num pasto em chamas em 1994 não foi heroísmo calculado. Foi o reflexo de quem viu alguém em perigo e foi. Sem pensar no risco, sem pensar na recompensa, sem pensar em nada além do menino que precisava sair do fogo. Esse gesto não havia pedido reconhecimento. Não havia esperado por ele. Havia seguido a vida como a vida seguia, de fazenda em fazenda, de trabalho em trabalho, com o joelho que foi cedendo e a queimadura que foi virando paisagem. Mas há uma verdade que a história de Jonas confirma de um jeito que poucas histórias conseguem. O que a gente faz sem pensar na conta a receber é o que diz, sem precisar de legenda, quem a gente é de verdade. O trovão tem pasto. A muda de café vai crescer reta. E Jonas da Silva, 52 anos, joelho ruim, queimadura velha no braço direito, tem pela primeira vez na vida uma chave que abre porta que é dele. Você já fez alguma coisa boa sem esperar nada em troca, e isso voltou para você de um jeito que não esperava? Conta nos comentários.